Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós estamos iniciando o último programa dessa temporada do mês de abril. Nós estamos num mês importante para o programa Texto e Contexto, porque esse é o nosso mês de aniversário. Pela graça de Deus, há 3 anos nós estamos no ar apresentando a cada semana, a cada segunda-feira, um programa com algum conteúdo de natureza doutrinária ou teológica. E nós decidimos, nesse mês de aniversário, contar com a sua ajuda para construirmos a pauta do programa Texto e Contexto. Os 3 primeiros programas dessa série, nós temos usado essa metodologia e temos comentado aqui sobre aqueles textos que aqueles que nos acompanham, os nossos telespectadores, têm enviado para a gente comentar aqui no programa Texto e Contexto. E hoje nós vamos fazer a mesma coisa. Esse é o último programa dessa temporada respondendo sobre textos difíceis. Antes de nós entrarmos nos textos de hoje, eu queria desafiar a todos aqueles que estão nos acompanhando a compartilhar o link do programa Texto e Contexto. Compartilhe aí com seus amigos, familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, da sua família, enfim, para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo, seja abençoado com o programa Texto e Contexto de hoje. Amém? Bom, vamos lá para as questões que nós trazemos nesse programa. Bom, nós vamos começar com um texto que nos foi enviado pelo perfil do Instagram, @bentes_stm. Esse perfil pediu para que nós comentássemos aqui sobre Romanos capítulo 9, versículos 22 até o 24. A questão por trás desse texto, penso, que é como nós devemos entender essa fala de Paulo sobre vasos de ira preparados para destruição. Eu vou fazer a leitura desse texto antes de nós esboçarmos aqui qualquer comentário a respeito dele. Eu quero fazer, então, a leitura desse texto de Romanos, capítulo 9. Se você puder acompanhar essa leitura, o texto diz assim: E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição? Que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória aos vasos de sua misericórdia que preparou de antemão para a glória? Ou seja, a nós, a quem também chamou não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Bom, como entender então essa fala do apóstolo Paulo aqui nesse trecho sobre vasos de ira preparados para a destruição e vasos de misericórdia que Deus de antemão preparou para a glória? Então, nós vamos comentar então esse texto. É importante para a gente fazer análise de um texto como esse, de a gente tentar entender o contexto onde esse texto está inserido. Tá? Se você já leu a carta de Paulo aos Romanos, você deve se lembrar que os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos são capítulos que a gente chama de capítulos nacionais, porque são 3 capítulos que Paulo se propõe a falar sobre Israel. Depois de apresentar o evangelho que ele prega, Paulo faz uma apresentação belíssima do evangelho em Romanos, na carta aos Romanos. E ele vai meio que o tempo todo buscando base, inclusive, para aquilo que ele está falando no Antigo Testamento. E aí chega um ponto da carta que parece que Paulo ele quer mostrar os planos de Deus para Israel. O que Deus pensa sobre o povo de Israel. E começa exatamente aqui no capítulo 9, onde o apóstolo Paulo vai falar sobre o passado de Israel. Ele meio que fala sobre o passado no capítulo 9, sobre o presente no capítulo 10 e sobre o futuro no capítulo 11. Mas são 3 capítulos que estão
interligados. A gente precisa ler esse texto de Romanos capítulo 9, tendo em mente a doutrina da eleição, que, conforme nós acreditamos, possui como base, como fundamento, a presciência de Deus. A presciência é aquele atributo de Deus ligado à sua onisciência, que é o atributo que diz que Deus ele conhece todos os fatos no tempo da história, sem que eles tenham acontecido no tempo e na história. Deus conhece tudo. Deus conhece todas as coisas. Ele é onisciente, ele é presciente. Então, a gente tem que ler esse texto tanto à luz da presciência como à luz da soberania de Deus. Segundo Paulo, a promessa de Deus para Abraão de uma descendência que abençoaria, de uma descendência abençoada, não diz respeito a todos os descendentes carnais de Abraão. Isso é, o simples fato de ter o sangue de Abraão não significa que alguém é filho de Deus, contado como Israel espiritual. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 9 que os filhos de Deus não são os da carne, mas os da promessa, ou aqueles que são descendentes de acordo com as condições da promessa. Assim, a palavra de Deus não falhou, mas se cumpriu somente no Israel espiritual, dentro do Israel físico. Paulo prova o seu argumento utilizando 2 exemplos que mostram a soberania de Deus ao decidir quem é Israel. É interessante, porque Deus prometeu para Abraão que por meio da sua descendência, todos os habitantes, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mas Abraão teve um filho antes de Isaque, que é o filho da promessa. Mas não foi por meio de Ismael. Ismael tem o sangue de Abraão, mas Deus decidiu iniciar um povo através de Isaque. E aí depois, Isaque tem Jacó e Esaú, 2 filhos. Mas Deus decide que a sua descendência será estabelecida por meio de Jacó, e não por meio do primogênito de Isaque, que era Esaú. Então Paulo vai mostrando isso, que Deus decidiu formar o seu povo por meio de Isaque e por meio de Jacó. Então, a promessa de Deus, por meio do qual todos os descendentes seriam abençoados, o Israel, desde o início, o Israel que seria salvo, é o Israel espiritual. A promessa não tem a ver simplesmente a ter o sangue de Abraão, mas a crer na promessa de Deus, na promessa que está relacionada exatamente à vinda do Messias, à vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o verdadeiro Israel, o Israel que é salvo, o Israel que é abençoado, é aquele que crê nesse descendente, que é Cristo Jesus, que é o descendente de Abraão, por meio do qual todas as famílias da terra serão abençoadas. E é Deus que foi desenhando essa descendência até o surgimento do Messias. Deus tem tido paciência com os vasos da ira, também para mostrar a riqueza da sua glória nos vasos da misericórdia, para a glória que ele preparou de antemão. Quem são essas pessoas? Os vasos de misericórdia citados no texto. São os crentes, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Deus tolerou os pecados da nação judaica, porque a sua existência era essencial para a salvação do mundo. Mas Deus sabia que nem todos dentro do Israel étnico, da nação de Israel, seriam salvos. Não é simplesmente porque a pessoa tem o sangue israelita, o sangue de um judeu, que ele seria salvo. A salvação seria para um remanescente dentro do Israel étnico. E Deus suportou aqui os pecados da nação durante todo o tempo, porque essa nação seria importante para o drama cósmico, para o drama da redenção, do plano de redenção desenhado por Deus. Inclusive, Paulo vai apresentar esse drama nos capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Paulo vai dizer, inclusive, que esse endurecimento aqui de Israel estava nos planos de Deus aqui, para que a porta da salvação se abrisse para os gentios, e uma vez que os gentios estão sendo salvos, agora Israel fica com ciúme e muitos judeus vão se voltar para o Senhor Jesus. Então, Deus tem um plano desenhado na sua redenção. E, de fato, nós temos essa menção aqui de vasos de ira e de vasos de misericórdia, de crentes entre judeus e gentios que serão salvos, mas nós temos também aqui essa ideia de vasos de ira, que são aquelas pessoas que, mesmo fazendo parte do povo de Israel, que não seriam salvas, que não fazem parte desse remanescente que seriam salvos, não creem na promessa de Deus. Mas a grande questão que a gente precisa se perguntar é por que eles são vasos de ira
destinados para a destruição. Se isso aconteceu simplesmente por conta de um decreto unilateral da parte de Deus, por meio do qual ele declara que indivíduos serão destruídos, ou se eles têm alguma responsabilidade nesse destino. E lendo a continuação do capítulo 9 da carta de Paulo aos Romanos, vai ficar claro nesse texto aqui que eles têm responsabilidade por aquilo que aconteceu a eles. Na sequência, Paulo cita textos do Antigo Testamento para mostrar que tudo estava nos planos de Deus, né? Paulo cita aqui, versículo 25, como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, chamarei minha amada a quem não é minha amada, e acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama em relação a Israel: embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Então, a entrada dos gentios na salvação, esse que não era um povo se tornar povo, isso já estava nos planos de Deus. E entre os israelitas, somente um remanescente seria salvo, isso já estava nos planos de Deus. Mas por quê? E aí vale frisar isso aqui. O Israel histórico e étnico não foi rejeitado devido a essa escolha arbitrária de Deus. Segundo os versículos finais do capítulo 9 de Romanos, a incredulidade dos israelitas foi o seu grande pecado. Eles ouviram a falar sobre Cristo, mas eles não quiseram receber Cristo. Seus olhos estavam fixos na lei de Deus e eles não conseguiram enxergar Jesus. E por isso fracassaram. E por isso foram rejeitados, porque rejeitaram a pedra de tropeço. Paulo termina o texto dizendo: que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça obtiveram, uma justiça que vem da fé. Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Por que não? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Porque o Israel étnico, porque alguns israelitas foram rejeitados, porque eles tropeçaram na pedra de tropeço. Paulo fala da soberania de Deus escolher, ele fala nesse capítulo, mas ele fala também da responsabilidade humana, de rejeitar a Cristo, de rejeitar o Messias. Ele vai mostrar isso de maneira muito mais clara no capítulo 10, quando ele vai dizer assim: a nação foi rejeitada, os gentios agora entraram no plano da redenção. E foi porque Israel não ouviu? Paulo vai deixar claro no capítulo 10 que não foi por isso, eles ouviram. A mensagem foi pregada a eles, mas eles são rebeldes e eles não quiseram abrir os seus ouvidos e receber o Messias, não quiseram crer em Cristo Jesus como Messias. Então, é assim que a gente entende esse texto. A gente precisa entender esse texto levando em conta todo esse contexto apresentado na carta de Paulo aos Romanos. Paulo falando da soberania de Deus, mas falando também nesse mesmo texto sobre a responsabilidade humana. Tá? Obrigado ao nosso irmão que nos mandou esse texto para que a gente pudesse comentar aqui esse texto sobre Romanos capítulo 9. Dando sequência, o pastor Robson Marinho, da Convenção Paranaense, ele também sugere que nós comentemos Daniel, capítulo 9, o versículo 27. E ele escreveu o seguinte: me parece que a última semana dentro das 70 é dividida ao meio. E o que marca esse evento é a aparição desoladora do anticristo. Mas o verso 27 nos apresenta uma aliança feita por Jesus, e na metade dessa semana o sacrifício será encerrado. Podemos utilizar esse texto para afirmar que Jesus morreu na metade da semana literal, sendo que essa última semana é apenas profética e escatológica, né? Então, se você está acostumado com esse texto de Daniel, capítulo 9, né, eu leio aqui novamente, mas o texto ele diz o seguinte: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana, e no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Bom, é isso que diz Daniel 9, versículo 27. Pois bem, vamos então comentar sobre essa questão colocada
pelo pastor Robson Marinho. Bom, conforme ele mesmo coloca na formulação dessa questão, a resposta que a gente traz à luz desse tema é que realmente não dá para usar Daniel, capítulo 9, versículo 27, para defender que Jesus morreu na metade da semana, que Jesus morreu numa quarta-feira, isso que está acontecendo aqui no meio dessa semana, no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, como uma referência à morte do Senhor Jesus Cristo numa quarta-feira. Então nós entendemos que esse texto aqui, usar esse texto desta maneira é um equívoco. É um equívoco, que nós não usamos esse texto dessa maneira. Tá? É óbvio que isso não significa que nós não acreditamos que Jesus morreu numa quarta-feira. Segundo nós entendemos, à luz do Evangelho, Jesus morreu numa quarta-feira e ressuscitou no sábado. Essa é a visão bíblica mais coerente com o testemunho do Evangelho, para ficar os 3 dias e 3 noites que ele disse em Mateus capítulo 12, a exemplo do que aconteceu com o profeta Jonas. Então nós acreditamos nisso, mas não usamos Daniel 9, 27 como base para essa doutrina e para essa afirmação. Tá? Se você der uma olhada nos nossos manuais, aqueles que conhecem, na verdade, o nosso estudo a respeito desse tema, e der uma olhada nos nossos manuais, a pessoa vai perceber que esse texto não está lá sendo utilizado. Acho que até em algum momento, de repente, até foi utilizado esse texto, mas ele não é mais utilizado nos nossos textos oficiais para defender essa doutrina, exatamente porque a gente entende que Daniel 9, 27 não está falando de uma semana literal, como o pastor coloca, inclusive na questão dele. Acho que na questão ele já deixa claro essa ideia, esse entendimento também, que nós estamos falando aqui de uma semana profética, de uma semana escatológica, e não de uma semana literal. Então não dá para usar esse texto para falar de uma semana literal. A aliança em questão aqui nesse texto é a nova aliança, feita através do sacrifício de Jesus. Essa última semana aqui das 70 semanas de Daniel, ela acontece entre as 2 vindas de Cristo. A aliança em questão é a nova aliança profetizada por Jeremias, que se cumpriu com Jesus em sua morte na cruz. Até a metade dessa semana, o evangelho será pregado e gente de toda a terra será salva com base no sacrifício de Cristo. Mas no meio da semana virá o assolador. No meio da semana nós teremos aí o sacrilégio terrível sendo colocado. Isso aqui é uma figura do anticristo. É uma figura do homem do pecado, do filho da perdição. Nós temos no Apocalipse, nós temos no 2 Tessalonicenses, o anticristo um dia vai surgir. Então, o surgimento do anticristo é que marca o início da segunda metade da semana. Então, a primeira metade da semana vai da primeira vinda de Cristo até o surgimento do anticristo. Nesse tempo, há uma aliança feita, a nova aliança feita por meio da cruz, por meio do Senhor Jesus, e o evangelho é pregado, e pessoas são salvas com base no sacrifício de Cristo. Tá? A partir do momento que surge o anticristo, nessa segunda metade da semana, porque o texto aqui fala que dá fim ao sacrifício e à oferta, porque a partir desse momento que surge o anticristo, nós não temos mais pessoas se convertendo a Cristo Jesus. Não há mais conversão a partir de agora, porque o evangelho do reino já foi pregado para todas as nações. E todas as pessoas, elas tomaram a sua decisão diante da mensagem do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira metade da semana vai da primeira vinda de Cristo até o surgimento do anticristo. É o chamado período da igreja. São os 3 anos e meio simbólicos que nós estamos vivendo e que aparecem no Apocalipse várias vezes, como 42 meses, 1260 dias, tempos e meio tempo. Nós estamos vivendo esse período agora. Nós estamos na primeira metade dessa última semana de Daniel. A segunda metade vai do surgimento do anticristo até o momento da segunda vinda de Cristo. É uma segunda metade menor, é abreviado esse período por conta dos eleitos, E no final dessa semana o reino do anticristo é derrotado, porque
ele é colocado até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Então o anticristo será derrotado pelo Senhor Jesus e o reino de Deus será plenamente estabelecido, né? Então nós ressaltamos novamente que isso não muda o fato de que nós cremos que Jesus morreu numa quarta-feira, tá? A única questão que está sendo colocada aqui, né, repito mais uma vez, é que nós não usamos Daniel 9:27 como base para isso. Esse não é um texto base para defender essa doutrina, porque ele não está falando de uma semana literal. Esse texto fala de uma semana profética, de uma semana escatológica. Então os eventos descritos nessa semana não têm relação com a morte de Jesus na quarta-feira, ok? Obrigado pela sugestão, pastor, e nós vamos dar sequência aqui então. Nós recebemos também da nossa irmã Shirley Silva Ribeiro um pedido para que a gente comentasse sobre a dieta bíblica, especialmente no que se refere aos peixes. A dieta bíblica, especialmente no que se refere aos peixes, tá? Então é uma telespectadora do programa Texto e Contexto, né? Um abraço para a nossa irmã Shirley, né? E ela comenta ali no YouTube, num dos programas dessa série, e ela faz também esse pedido aqui, e ela faz um destaque, porque ela quer que a gente comente sobre a dieta bíblica, sobre as recomendações relacionadas aos peixes, e faz uma pergunta sobre o atum, se o atum está entre os peixes próprios para alimentação, segundo as leis dietéticas do livro de Levítico. Bom, vamos lá. Primeiro vamos ver então o que Levítico diz sobre os peixes. É um texto de Levíticos 11, versículo 9. Esse texto diz assim: de todas as criaturas que vivem nas águas do mar e dos rios, vocês poderão comer. Todas as que possuem barbatanas e escamas. Então, na dieta bíblica apresentada em Levítico 11, Deuteronômio 14, nós temos as características dos animais próprios para alimentação divididos em várias categorias. Os quadrúpedes, os peixes, as aves, os insetos, os répteis. E no que diz respeito aos peixes, esse texto parece ser muito claro sobre quais são as duas características para que um peixe seja considerado próprio para alimentação. Você que leu, percebeu, né, na leitura que fizemos aqui de Levítico 11, versículo 9, aparecem duas características. Para o peixe ser considerado próprio para alimentação, ele precisa ter barbatanas e escamas. Então, se ele tiver essas duas características, é um peixe que é próprio para alimentação, de acordo com esse regramento dietético de Levítico, capítulo 11. Né? A barbatana são as nadadeiras, né? e as escamas, uma espécie de lâmina fina que cobre, né, o corpo dos peixes. Bom, então essas são as duas características. Agora, o destaque que a nossa irmã ela traz referente ao atum. Né? Para responder se o atum é próprio ou não é próprio para alimentação, de acordo com essa dieta de Levítico 11, a pergunta que a gente tem que fazer é: o atum possui barbatana e escama? Esse peixe é um peixe que tem essas duas características? Né? E nós entendemos que sim. Né? O atum é um nome corriqueiro que se dá, mas esse nome ele representa no mínimo 12 espécies do peixe do gênero Tunus. Né? Então, o peixe de várias espécies acaba recebendo esse nome de atum. Né? Tem diferentes espécies de atum. E até onde se sabe, todas as espécies de atum têm barbatana e escamas. Geralmente, a dúvida maior que se tem é sobre a escama, né? Se ele tem escamas. Né? Mas, pelas pesquisas que foram feitas, né? Apesar de serem muito pequenas, ele possui sim escamas, então seria, de acordo com o regramento de Levítico, seria um peixe próprio para alimentação, sim. Inclusive, os judeus que são seguidores dessa dieta, eles classificam o atum como um alimento kosher, né, que é um alimento próprio para alimentação. Bom,
Obrigado, Shirley, por sua questão, por sua contribuição na pauta do programa Texto e Contexto. Tá? Seguindo, nós vamos então agora para uma questão que o pastor Geleade Bentes Batista, da Convenção Baixo Amazonas, ele pede para que nós comentemos 1 Coríntios 11, versículos do 1 até o 16. Tá? Se você se lembra desse texto de 1 Coríntios 11, é um texto em que Paulo trata sobre o uso do véu, na primeira parte. A segunda parte de 1 Coríntios 11 é uma fala de Paulo sobre a ceia do Senhor, mas não é a questão aqui. Na verdade, quando o pastor Gileade pede para comentar sobre 1 Coríntios 11, o foco está nessa primeira parte, onde Paulo fala sobre o uso do véu para as mulheres. Né? É uma longa sessão que Paulo vai tratar sobre a questão do culto público, do capítulo 11 até o capítulo 14. Ele inicia essa sessão falando sobre o uso do véu. Então, Paulo pede para que as mulheres usem véu. Essa é a questão. No capítulo 11, ele defende que as mulheres precisam estar de véu. Tá? Essa é a defesa do apóstolo Paulo. E qual a razão? Por que Paulo diz isso? Essas recomendações, elas continuam valendo para o nosso tempo? Acho que essas talvez sejam as grandes questões por trás desse questionamento, né, dessas questões sobre 1 Coríntios capítulo 11. Tá? Então vamos lá. Primeiro é importante lembrar que o véu fazia parte do vestuário das mulheres no mundo antigo, inclusive no mundo greco-romano e na cidade de Corinto, que era uma cidade que estava na Acaia, na Grécia. Então, as mulheres do mundo antigo usavam véu, tanto mulheres judias quanto mulheres no mundo romano, no mundo greco-romano, as mulheres usavam véu nas cidades. Se você procurar gravuras daquela época, você vai encontrar, e também arqueologia, enfim, relatos históricos da época, é possível encontrar, né, na literatura da época essas informações sobre o uso do véu. Nas catacumbas se pode ver muitos desenhos nas paredes feitos pelos cristãos. Por algum tempo os cristãos eles acabaram congregando em catacumbas, né, túneis subterrâneos nos períodos de perseguição, e nas paredes desses túneis eles desenharam, às vezes desenhavam as celebrações cristãs. E nesses desenhos nós temos mulheres cobertas, com a cabeça coberta com um véu. Tá? Tem aí as duas imagens que estão sendo projetadas, né, dessas gravuras que datam ali aproximadamente do 2º século depois de Cristo, que foram encontradas nessas catacumbas subterrâneas onde cristãos congregavam. E você tem mulheres aí usando o véu. Tá? Bom, mas 1 Coríntios capítulo 11, nesse texto então, exatamente porque era um costume das mulheres usarem o véu, e nós estamos falando de uma época em que é cultural o uso do véu, Paulo vai dizer que as mulheres precisam usar o véu. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Né? E aí ele vai dizer, todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua cabeça. E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Então, Paulo diz que o véu aqui ele é um símbolo de autoridade. E, realmente, o véu, naquele contexto para as mulheres, era um símbolo de autoridade. Era um símbolo de submissão da mulher em relação ao seu marido. Esse era um dos simbolismos do véu no primeiro século. Mostrava que uma mulher era casada, o fato da mulher usar o véu e cobrir os seus cabelos, né, esconder os seus cabelos. E Paulo diz, então, que elas devem usar o véu exatamente por conta disso. Né? Ele fala que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Então, mostrando aqui a questão da liderança do homem em relação ao casamento. Né? Dentro do contexto da família, o homem é
o sacerdote do lar, o sacerdote da casa. Então, por conta disso, as mulheres precisam, então, usar o véu, porque se elas não usam, elas estão desonrando o seu cabeça, né? Elas estão mostrando com isso que elas não respeitam a liderança dos seus maridos, porque era exatamente isso que significava não usar o véu naquele contexto. Paulo chega a ser taxativo aqui, né? Se ela não usa o véu, é como se ela tivesse com a cabeça rapada. Então, se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo, né? E isso aqui é até chocante para a época, porque quem costumava ter os cabelos rapados eram prostitutas, né? Mulheres que eram pegas em adultério, às vezes como punição era cortado o cabelo delas, enfim. Você tem esse contexto também ali no primeiro século. No versículo 10, Paulo chega a dizer: por essa razão e por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Olha que coisa curiosa também, porque Paulo diz que a mulher pode orar na igreja, ela pode profetizar na igreja, então ela pode falar na igreja, mas ela precisa estar com véu, porque estando com véu, ela mostra que ela respeita a autoridade do marido e também ela respeita os anjos. Olha que coisa curiosa, né? Paulo utiliza como argumento também a presença dos anjos na igreja, tá? De acordo com o que está por trás do texto aqui, quando o povo de Deus se reúne para adorá-lo, nós temos anjos presentes ali nas celebrações, nas reuniões do povo de Deus, né? Então, Paulo mostra, inclusive, aqui que seria uma maneira de respeitar até os anjos, né? A mulher estar com o véu. E aí no versículo 15, e que o cabelo comprido é uma glória para a mulher, pois o cabelo comprido foi lhe dado como manto. Mas se alguém quiser fazer polêmica a esse respeito, nós não temos esse costume nem as igrejas de Deus. Então, existe até algumas pessoas que usam esse versículo 15, né? É quando Paulo fala que é natural que a mulher tenha o cabelo comprido, e o cabelo comprido é a glória da mulher, e o cabelo comprido é dado em lugar de véu, para dizer que nesse texto aqui Paulo está dizendo que se a mulher tiver cabelo comprido, ela não precisa usar o véu. Mas, na verdade, essa não é a ideia. Por todo o capítulo 11, é muito estranho, Paulo está insistindo o tempo inteiro para a mulher usar o véu, né? Por conta dos anjos, por conta da autoridade do marido, né? Se não usar o véu, é melhor rapar a cabeça. E aí, de repente, no versículo 15, ele dizer que o cabelo comprido foi dado no lugar do véu, então não precisa usar o véu se ela tiver o cabelo comprido. É óbvio que essa não é a ideia. Na verdade, o argumento de Paulo aqui no versículo 15 é que o véu serve como um véu secundário. O véu, né, literal mesmo, que as mulheres usavam, serve como um véu secundário, porque o cabelo da mulher, o cabelo longo da mulher, já é um tipo de véu. Então ela já tem um véu natural. Porque, na verdade, nós estamos falando aqui do mundo greco-romano e, de fato, as mulheres tinham o cabelo comprido, os homens tinham o cabelo mais curto, né? Não era assim na Palestina, onde os homens tinham o cabelo um pouco mais comprido, mas no mundo romano, de maneira geral, os homens usavam o cabelo curto e as mulheres o cabelo longo. Você pode ver, por exemplo, nas imagens dos imperadores romanos, né? No busto dos imperadores romanos, que às vezes a gente encontra disponível na internet, estátuas antigas. Geralmente o cabelo deles são cabelos curtos, porque era assim que era a moda para os homens naquele período. Homens usavam cabelo curto, mulheres cabelo longo. Então, Paulo está dizendo, de acordo com a própria natureza, a mulher tem o cabelo longo, ela já tem um véu natural. Esse véu natural é um convite para que ela use esse véu secundário, né? Esse véu artificial que é colocado sobre o cabelo. Então, os cabelos longos da mulher, como que convidam o uso do véu, porquanto as duas coisas encerram o mesmo simbolismo, tá? Esse era o costume das igrejas, como eu já disse, já foram encontrados imagens, né, desenhos de pessoas da época, né, que tentaram retratar os cultos cristãos em diferentes lugares, e as mulheres são retratadas como que usando o véu, porque esse era o costume das igrejas daquela época, e Paulo disse que não quer ficar discutindo isso para quem quiser fazer polêmica a respeito desse tema, tá? Bom, mas aí a grande questão é, ok, pastor, mas se isso é verdade mesmo, se Paulo está insistindo o tempo inteiro para que as mulheres usem o véu, as mulheres de hoje precisam ou não precisam usar o véu, né? Essa é uma recomendação que continua valendo para as mulheres do nosso tempo? Bom, não. A resposta é não. E por que não?
Porque a grande questão que está por trás desse texto é um possível ato de insubmissão das mulheres em relação aos seus maridos. É um possível ato de insubmissão delas contra as funções estabelecidas por Deus no contexto da família. Então, o fato das mulheres em Corinto estarem querendo tirar o véu, não usarem mais o véu, como era o costume da época, na verdade, é muito mais do que simplesmente querer abandonar uma peça do vestuário. Essa atitude das mulheres, né, mostra o que está no coração delas. Por conta da liberdade que recentemente elas ganharam em Cristo Jesus, elas não querem mais viver, aceitar essas funções que Deus estabeleceu. Essa ideia de que o homem é o líder em casa, de que o homem é o sacerdote no lar. Veja, inclusive para aqueles que estão nos assistindo, eu chamo a atenção que nas duas cartas, onde nós temos textos que falam sobre essa questão das mulheres, nós falamos aqui num dos nossos programas sobre 1 Timóteo capítulo 2, texto que Paulo fala para as mulheres, que as mulheres fiquem em silêncio, não é permitido para as mulheres ensinar. Nós explicamos lá o contexto desse texto num dos nossos programas. E aqui em 1 Coríntios 11, depois em 1 Coríntios 14, também Paulo vai falar do papel das mulheres. São duas cidades onde a deusa principal é uma mulher, onde o Deus principal adorado é uma entidade feminina. E são duas cidades onde existe muita luta pelos direitos da mulher, né? Pelos direitos da mulher, os direitos de igualdade da mulher. E exatamente nessas cidades onde existe esse tipo de luta, né, começa a entrar dentro da igreja algumas irmãs cristãs, não, nós é igual e não tem esse negócio de liderança. Enfim, parece que elas não estão querendo mais se subordinarem aos seus maridos, né? Não estão querendo mais viver esse papel que Deus estabeleceu para a família e para o lar cristão. É óbvio, gente, que isso não significa inferioridade. Paulo vai mostrar exatamente isso em 1 Coríntios 11, que homens e mulheres são iguais diante de Deus. Essencialmente, eles são iguais diante de Deus, né? O que muda é a questão de papel. Deus estabeleceu papéis diferentes para homem e para mulher, especialmente no contexto do casamento, no contexto do lar. Mas eles são essencialmente iguais e abençoados e amados por Deus, né? Mas os seus papéis são diferentes e parece que nesse texto aqui as mulheres elas não estão querendo aceitar mais esses papéis e por isso estão abandonando o véu. E aí, nesse sentido, Paulo vai dizer para que elas continuem usando o véu. Então isso é o que está por trás. O véu era uma peça do vestuário que tinha esse simbolismo naquela cultura. Na nossa cultura, nós não temos essa peça de vestuário que simboliza a submissão da mulher em relação ao homem. Então, nós estamos numa outra cultura, o véu não tem esse significado na nossa cultura. Então, é óbvio que o princípio por trás do texto permanece. As mulheres, elas devem ser submissas aos seus maridos, né, como o Senhor ordenou, como Deus pensou o papel, né, de homem e mulher dentro do casamento. Mas agora, em relação à questão da peça do vestuário, isso não está em uso mais no nosso tempo, na nossa cultura. Enfim, então, exatamente por isso nós não adotamos mais essa recomendação, né, e não dizemos que as mulheres precisam usar o véu como sinal de respeito ao seu marido, como sinal de respeito aos anjos, porque nós não temos mais esse simbolismo na nossa cultura. Tá? Então, permanece o princípio, mas não o uso da peça do vestuário, porque isso sim está ligado ao contexto daquela época. Obrigado, pastor Gilead, pela provocação para que a gente comentasse sobre esse texto de 1 Coríntios 11. Bom, último texto de hoje, nós recebemos também num comentário do YouTube o nosso telespectador Tiago Melquíades. Não sei se é exatamente assim que se pronuncia, se não for, me perdoe. Mas ele pede para que nós comentemos sobre 1 Coríntios 14, 34 e 35, quando Paulo pede para que as mulheres não falem na igreja. É no mesmo sentido de 1 Timóteo 2, né? Então, é provável que ele tenha ouvido o nosso programa aqui sobre 1 Timóteo capítulo 2, a nossa explicação sobre 1 Timóteo capítulo 2, né? Um problema que estava tendo na igreja de Éfeso, as mulheres se levantando contra a liderança masculina na igreja.
se insurgindo mesmo contra a liderança masculina na igreja, querendo usurpar à força um papel de liderança na igreja, e por conta disso Paulo diz, vocês precisam ser discipuladas, e ele pede para que Timóteo discipule, ensine elas, proíbe temporariamente o ensino, né? E inclusive desafia aquelas mulheres a valorizarem a maternidade. Então ele diz, essa recomendação de 1 Coríntios 14, 34 e 35 é no mesmo sentido de 1 Timóteo capítulo 2? Bom, o contexto não é exatamente o mesmo. Não é exatamente o mesmo. Eu vou ler aqui primeiro o texto de 1 Coríntios 14, 34 e 35. O texto diz assim, ó. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Tá? Então veja o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 14. Vamos lá, vamos comentar então sobre esse texto. Então, como eu disse, não é exatamente o mesmo contexto de 1 Timóteo 2, 11 ao 15, tá? E por que não? Dá para notar que esse texto traz uma recomendação específica para mulheres casadas. Percebe que 1 Coríntios 14, nós temos uma recomendação para mulheres casadas. Ele diz que não é para as mulheres falarem na igreja, né? E se elas tiverem alguma dúvida, elas devem perguntar para os seus maridos e em casa, e que é para elas permanecerem em submissão. Então, é claramente uma ordem direcionada a mulheres casadas. E aqui está exatamente a chave para nós entendermos esse texto e essa recomendação do apóstolo Paulo. Propositalmente, eu deixei esse texto de 1 Coríntios 14 para nós falarmos depois de falarmos sobre 1 Coríntios 11, porque é a mesma carta. É a mesma carta. Então, Paulo já apresentou uma recomendação sobre o véu em 1 Coríntios 11. E por que ele apresentou aquela recomendação, nós já comentamos, porque o fato de as mulheres não estarem mais querendo usar o véu e de Paulo insistir para que elas usem o véu, é porque não usar essa peça do vestuário significava que essas mulheres não estavam mais querendo aceitar os seus papéis na família, os papéis que Deus estabeleceu. Era um tipo de ato de insubmissão aos seus maridos. Era uma maneira delas dizerem que elas não queriam mais aceitar a liderança dos seus maridos. Então, na igreja de Corinto, a gente tem esse problema de insubmissão. E aí, então, Paulo vai dizer aqui para que as mulheres não falem. Permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, mas permaneçam em submissão, como diz a lei. E se quiserem aprender alguma coisa, pergunte aos maridos em casa. Tá? Então, o Paulo não está proibindo todo e qualquer tipo de fala, mas certo tipo de fala. Parece que a fala que está em questão aqui é a fala insubmissa. É a fala insubmissa. Durante o momento do culto, na igreja de Corinto, Paulo diz que quando as pessoas profetizassem, os outros eram para julgar as profecias. Então, quando alguém se levantava para profetizar, a igreja deveria julgar. Então, nesse momento, as pessoas poderiam falar e havia ali comentários, havia ali debates, né, nesse momento de julgar aquela profecia que acabou de ser apresentada. E parece que exatamente nesses momentos estavam tendo alguns problemas e alguns ruídos na igreja. As mulheres estavam aproveitando esse momento para contrariar os seus maridos, né? E isso não era muito bem visto naquela época. Quando Paulo diz que as mulheres devem permanecer caladas, não podemos esquecer que ele está falando com mulheres casadas. Por essa expressão, já se vê que ele está tratando de uma situação específica. Não podemos esquecer também que esse texto está na parte da carta em que Paulo está tratando do culto público, em especial a parte em que os profetas falam e sua mensagem é julgada à luz da Escritura. No momento em que a mensagem era julgada, é possível que muitos conflitos verbais aconteciam. E parece que o apóstolo não queria que as mulheres entrassem nessa discussão ou aproveitassem esse momento para discordarem publicamente dos seus maridos. Era vergonhoso naquela cultura um homem e uma mulher discutir publicamente sobre algum assunto, especialmente marido e mulher discutindo publicamente na igreja sobre determinado assunto. Então, nós já sabemos o contexto, nós já sabemos o que está acontecendo por trás aqui
1 Coríntios, né? Esse momento de algumas mulheres aí não querendo mais usar o véu. E isso aqui, essa fala de Paulo em 1 Coríntios 14 só reforça aquilo que nós já comentamos lá em 1 Coríntios capítulo 11. Então, por isso, Paulo pede para que as mulheres não falem na igreja. Mas veja, irmãos, que é uma fala, Paulo está pensando nessa fala insubmissa, Paulo está pensando nesses conflitos aqui, nesses conflitos. Por que a gente diz isso? Porque ele não apresentou essa recomendação para mulheres solteiras, e em 1 Coríntios 11, ele fala que se a mulher tiver com o véu, ela pode orar e profetizar. Então, é óbvio que ela não tem que ficar, essa recomendação de Paulo de silêncio das mulheres não é absoluta, ele não está pensando em todas as situações, porque se a mulher pode profetizar, se a mulher pode orar publicamente na igreja, então é óbvio que a mulher pode falar na igreja. Então, em 1 Coríntios 14, Paulo está pensando numa situação específica que os irmãos de Corinto estão vivenciando. Ok? Muito obrigado ao nosso irmão Tiago, que enviou para a gente essa sugestão de comentarmos sobre 1 Coríntios 14. Irmãos e irmãs, nós estamos chegando ao final do nosso programa Texto e Contexto. Muito obrigado a todos aqueles que participaram dessa temporada do nosso programa. Você que está acompanhando desde o início o programa Texto e Contexto, nesse mês de abril, sabe que esse mês foi um mês muito especial para a gente. São 3 anos de programa Texto e Contexto. E por isso nós desafiamos você a nos ajudar a construir a pauta do programa. E recebemos inúmeras sugestões, tentamos aqui, na medida do possível, atender todas aquelas que nos chegaram, todas aquelas que nos chegaram durante esse tempo de gravação do programa. E a gente louva a Deus pela sua vida, que Deus continue te abençoando, que Deus continue guardando você e a sua família. Esperamos em Cristo que tenha sido um tempo edificante e abençoado para todos nós. E para encerrarmos esse programa, eu queria convidar você para a gente fazer uma oração para concluirmos o programa Texto e Contexto de hoje. Oremos, então, no nome de Cristo. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que mais uma vez o Senhor nos deu de participarmos do programa Texto e Contexto, meu Pai. Aqui a gente analisa a Tua palavra, meu Deus, a gente analisa o Teu Evangelho. E nós acreditamos que o Teu Evangelho é poderoso. Então, toda vez que nós abrimos o Teu Evangelho para ler o Seu Evangelho e para pensar em princípios do Teu Evangelho, não é simplesmente um exercício apologético, um exercício teórico, teológico. Nós estamos lidando com a palavra que a gente diz que é a nossa regra de fé e prática. Então, esses princípios são princípios para serem vividos por nós, todos eles. E a gente pede para o Senhor, todos os princípios que foram mencionados hoje e nos outros programas, nos ajude, Deus, a vivenciarmos esses princípios. Que a gente nunca use a Bíblia simplesmente para ganhar um debate ou coisa do tipo, mas que a gente use a Tua palavra para encontrarmos norte e direção para a nossa vida, para o nosso caminho. É o que a gente suplica para Ti, meu Deus, no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa. Eu queria terminar essa série de programas dando para você 3 dicas de leitura, rapidamente, para a gente encerrar o nosso programa. Eu queria indicar para você a leitura desse livro aqui, Metamorfose, A Vida em Constante Transformação. Um livro escrito pelo pastor Fabiano Souza Santana. Um livro que foi lançado pela editora Promessa. Vale a pena ser lido. O pastor Fabiano conta um pouco da história dele e traz alguns princípios muito importantes para a nossa vida pessoal e também no contexto eclesiástico de igrejas em processo de revitalização, processo de discipulado. Vale a pena conferir esse livro. Esse outro livro aqui do pastor Ednei Brito, também lançado pela editora Promessa, Fundamentos da Educação Cristã. Se você é professor da escola bíblica, você precisa ter esse livro aqui. É um livro que vale muito a pena de ser lido, de ser estudado, porque ele apresenta as bases da educação cristã na Bíblia e na história. E por fim, o desafio de interpretar a Bíblia hoje, um livro que nós escrevemos, e onde nós apresentamos um método para interpretar a Escritura Sagrada. Todos são lançamentos da Editora Promessa e eu convido você a acessar o editorapromessa.com.br para adquirir esses materiais. Deus abençoe a sua vida. Deus continue te guardando. Aproveite a programação da TV Viva Promessa. Daqui a pouquinho tem um programa Mais Valor,
e tem muita coisa boa aí pela semana. Que Deus guarde a sua vida e a sua família. Um grande abraço.